Beleza? Boa noite a todos. Bem-vindos todos à casa, né? Na noite de hoje. E vamos fazer a leitura, né, de harmonização, buscando aqui o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página que foi aberta é a de número 38, Conta Particular. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Disse Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 42. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos fazer nossa oração inicial. Vamos fechar nossos olhos, relaxar nosso corpo e nossa mente, elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, governador espiritual da Terra, e agradecer a espiritualidade protetora dessa casa, que preparou o ambiente com as energias salutares para o nosso bem-estar. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, como expositor dessa noite, nós temos nosso irmão, Alcemar, cidade de Tubarão. Alcemar, seja bem-vindo a essa casa, fique à vontade.
Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Nós trouxemos esse tema para a noite de hoje. Ele está no capítulo 14 do Evangelho de João, onde com certeza muitos de nós já o conhecem e já fez com certeza algumas reflexões sobre a sua profundidade. Dizem os Espíritos que o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, na medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, evoluindo, tendo um entendimento maior das leis que regem a natureza, nós vamos cada vez compreendendo melhor aquilo que o Mestre Jesus quis nos oferecer, quis nos ensinar. Eu fico imaginando, nessa passagem contida no Evangelho de João, que na sua íntegra diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do Pai. Há 2000 anos, é isso que a gente busca fazer uma reflexão, há 2000 anos atrás, com certeza muitos poucos irmãos conseguiram entender a profundidade desses ensinamentos, porque que moradas eram essas? Não se entendia as questões dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias. Não se entendia na época nem de que a Terra era redonda. O homem não sabia onde se encontrava fisicamente. Falar de moradas espirituais, Jesus teceu alguns apontamentos muito leves a respeito, quando disse que iria preparar o lugar para aqueles que o seguissem. Então, se teve uma ideia da continuidade da vida após a morte, e trouxe a muitos cristãos esperança nesse sentido, de que nós não morreríamos com o decesso do corpo, de que iríamos para algum lugar, porque o Mestre falou a respeito desses lugares, mas não pôde se aprofundar. A maioria das pessoas não entendiam bem como seria isso, de que forma nós estaríamos. Ainda hoje as pessoas têm dificuldade de entender assim, mas como é que eu vou ficar depois da morte, se é que existe alguma coisa? Como é que é o espírito? Há muitas pessoas que ainda não conseguem entender isso. O Espiritismo mostra que nós nos apresentamos assim, como nós estamos, só que é um corpo espiritual, um corpo numa outra dimensão. Mas naquele tempo, a dificuldade de se entender isso, com certeza o Mestre, ele trouxe esses ensinamentos, sabendo que a maioria não iriam compreendê-lo, e que eram ensinamentos para a posteridade. E os séculos se passaram. Nas eras medievais, por exemplo, muitos séculos após, pouco se entendia ainda a respeito dessas questões do universo, dos sistemas solares, das galáxias. Ali, naquela época do iluminismo, em que inúmeros cientistas reencarnaram, com certeza, dentro de um projeto espiritual, começaram-se então a serem mostrados aquilo que seria essas moradas no aspecto físico. E aí veio o Espiritismo,
antecedendo a ciência, e mostrando, sim, falando da pluralidade dos mundos habitados. Falando dessas moradas físicas no universo. Isso em 1857, com o Livro dos Espíritos. A pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios da doutrina espírita. E também trouxe uma ideia dessa sobrevivência da alma, do perispírito, do corpo espiritual, e, consequentemente, de moradas no mundo espiritual. Então, olha como as coisas vão avançando em termos de explicações, de entendimento, porque nós tivemos notícias de colônias espirituais, principalmente a partir do livro Nosso Lar, mostrando a colônia espiritual Nosso Lar, uma cidade espiritual localizada acima do Rio de Janeiro, com, na época, em torno de 1 milhão de espíritos que habitavam aquela cidade. E também se mostraram outras moradas para onde vão os espíritos, o umbral, por exemplo, as regiões abismais, o próprio ambiente nosso, em que os espíritos estão compartilhando conosco os lugares aqui onde nós estamos, em todos os lugares, nos nossos lares, nas ruas, nas avenidas, em qualquer lugar. Ou seja, há muitas moradas nessa visão mais de local, onde os espíritos possam habitar. Mas a ciência nos deu, nos últimos tempos, grandes contribuições nesse sentido. Agora, em 2021, 25 de dezembro, dia do Natal de 2021, foi lançado o mais moderno telescópio que a humanidade já pôde colocar no espaço, o James Webb. Nós tínhamos antes o Hubble. Praticamente esse aposentou o Hubble pela sua tecnologia avançada. E assim ele começou, então, a tirar fotos, a mandar para a Terra imagens em alta definição, alta resolução, em que o universo passou a ser visto por nós dentro das suas cores reais. A sua primeira fotoimagem que eles selecionaram, uma delas, eles imprimiram uma foto de em torno de 1 metro por 1 metro, e ali estavam as inúmeras galáxias, centenas, milhares, e levaram numa cerimônia ao atual presidente dos Estados Unidos. Existe um documentário na Netflix mostrando desde o início do projeto até a fase final. E diante daquela visão, aquilo que os cientistas até então calculavam de número de galáxias ficou totalmente para trás. Eles calculam hoje que só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, que está localizado o nosso sistema solar, existem de 200 a 400 bilhões de sóis, de estrelas. E a gente sabe que cada sol, à sua volta, circula um conjunto, uma família de mundos. O nosso aqui tinha 9, né? Plutão foi rebaixado, agora tem 8. Mas o nosso, que é um Sol pequeno comparado a muitos sóis da nossa galáxia, da Via Láctea, ele tem 8 planetas. Agora analisamos. Vamos pegar aí 300 bilhões de sóis. Quantos planetas só na Via Láctea?
Só que eles mostram, né, que existem bilhões de galáxias. E agora eles já estão estimando que bilhões de galáxias formam um universo, mas existem multiversos. É algo que às vezes a nossa mente tem dificuldade de entender. E tudo isso é a casa do Pai que Jesus fez referência. Os mundos, e o Espiritismo trouxe, em 1857, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, eles colocam os espíritos que não existem mundos sem utilidade nenhuma. Mas lançaram um robô que desceu em Marte, ele está percorrendo lá o solo de Marte, e não tem nada lá, é só areia. Mas os espíritos falam que as vidas, elas não são iguais à nossa aqui. O planeta Terra tem este tipo de característica de vida, pela propriedade do planeta, na sua forma, na sua constituição. Mas existem vidas em muitas outras formas, que nós não conseguimos enxergar. Então, isso são moradas da casa do Pai. E olha que nós estamos falando aqui das questões no plano físico, relacionando também as questões dos mundos espirituais, das colônias espirituais. Porque são questões que mostram os lugares, vamos dizer, físicos. Mas quando nós vamos estudar um pouco mais o Evangelho, e dizem também os Espíritos que o seu aprofundamento, o seu entendimento, ele vai se encontrar em dois planos. No plano interno e no plano externo. Aquilo que nós relacionamos até então é um entendimento das questões do plano externo, né? Galáxias, planetas, colônias espirituais, umbral, ambiente onde os espíritos habitam. Mas voltando lá nas questões do que Jesus fala no Evangelho de João, ele não fala só das moradas do Pai. Isso é o final da sua fala. Ele começa dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E depois ele vai para as muitas moradas da casa do Pai. E aí vem a questão, o que Jesus estava querendo falar, explicar a respeito desse começo, porque ele sai primeiro do nosso íntimo, ele faz referência ao nosso interior, ao interior de cada um de nós, porque ele se dirige a cada um de nós. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Crê na lei, porque Deus é a lei. Mas por que não se turbe? Qual a relação que existe? O que ele queria dizer? Saindo primeiro, nos tocando intimamente, dentro do nosso mundo íntimo, e depois partindo para a dimensão ampla, a amplitude do universo. Ele olha primeiro para dentro e depois nos convida a olhar para o universo. E aí vem essa questão que também me fez, diante deste tema, analisar, buscar entender o que ele quis dizer com isso.
Porque até então nós tínhamos um olhar, confesso que eu também, quando falava desse tema, dessas moradas que a gente fez referência agora, a pluralidade dos mundos e as moradas espirituais, onde os espíritos habitam. Esse era o entendimento que eu também me detinha. E a gente não parava para pensar, mas por que que ele sai primeiro dessa colocação do nosso íntimo, fala para nós, toca nas nossas emoções, porque não se turbe. O que é não turbar? Não se turbar, é não se agitar, é não se abalar, não se perturbe. Ele nos convida ao contrário, né? Acalma o teu coração. Serena, cautela, harmoniza. E depois ele traz um ar de busca de consolo, de nos consolar, porque há muitas moradas na casa do Pai. Então te acalma, te tranquiliza, não se turbe, te harmoniza, tenha fé, tenha esperança. Há muitas moradas na casa do Pai. O que é que ele quis dizer com isso? E aí, entendendo, quando a gente vai se aprofundando mais no estudo do Espiritismo, nós vamos ampliando esse conhecimento, porque eles dizem que as mensagens de Jesus, ela é um manancial inesgotável de luz. A gente pensa que encontrou todas as respostas numa determinada frase, mas nós apenas estamos andando na superfície. Não penetramos o essencial, não penetramos no sentido verdadeiro, o sentido espiritual. E quanto maior é a nossa evolução, mais néctar, mais essência nós vamos tirar das mensagens de Jesus, que vai nos preencher o nosso coração, ou os nossos corações de entendimento. E aí, nós tivemos que recorrer aos espíritos, como sempre, né? É a grande vantagem que a gente tem de estudar uma doutrina como esta, a doutrina espírita, é que nós recorremos a eles. Eles vêm até nós, ou eles vieram até nós, continuam vindo, nos trazendo informações preciosas, porque eles estão a anos-luz de nós. Os espíritos estudam nas bibliotecas espirituais. Essa é a grande vantagem de nós buscarmos o espiritismo, porque é uma orientação, é uma doutrina dos espíritos, não é humana. Eles nos ajudam a compreendê-la, nos ajudam a entender cada vez mais as leis divinas. E aí nós encontramos em Emmanuel, no livro Moradias de Luz, é de Chico Xavier, a psicografia. São vários espíritos que trazem inúmeras mensagens ali. Emmanuel tem várias participações em alguns capítulos, e ele no prefácio ele vai falar justamente dessa questão, dessa passagem evangélica. E aí ele vai nos possibilitar entender melhor o que quis Jesus dizer a nós com relação a não se turbe o vosso coração. Ele diz assim, peguei alguns trechinhos só. Certa vez disse o divino mestre, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Certamente Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais amplo. Aí ele nos chama a respeitar a palavra, mas buscarmos, o aprofundamento.
extrair a essência espiritual. E aí eles nos trazem essa ajuda. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Então, olha só onde é que eles estão, onde é que o Emmanuel está entrando em termos de explicação daquilo que Jesus quis dizer. Em outros tipos de moradas. Agora, aqui ele está entrando no raciocínio do plano interno, porque nós estávamos olhando o plano externo. E ele começa agora a nos chamar a atenção, diante dessa mensagem do Mestre, para analisarmos o plano interno. Agora é aqui dentro. É aqui, em cada um de nós. E quando ele fala assim que cada criatura humana, a rigor, reside em espírito, nos seus próprios pensamentos, ele está falando agora dessas moradas aqui. Dessas moradas que relacionam-se ao nosso nível de pensar. E ele continua: encontramos, pois, cada pessoa morando, olha só, morando na casa mental dos pensamentos que irradiam. Então, analisamos para onde é que nós estamos indo agora. Nós estamos indo para as questões interiores, para o plano de estudo interno. E toda a mensagem de Jesus, ele nos chama a atenção para essa questão interna. Porque a mensagem de Jesus é mensagem de renovação íntima. Em qualquer situação, nós vamos encontrar a necessidade de nós nos reformarmos, de nós nos transformarmos em homens de bem, em evoluirmos espiritualmente, porque é o único caminho da felicidade, da paz, da harmonia. Não existe outro caminho. E tudo começa na casa mental de cada um de nós. Tudo começa no nosso pensamento. Então, encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Cada um de nós está num determinado estágio. E aí, no final, a gente pegou aqui 3 pontos principais, porque tem mais coisas, né, mas iria demorar muito. Ele vai dizer assim: cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito, quando ele fala aqui em todo espírito, encarnados e desencarnados, cada um de nós, todo espírito mora, olha as moradas aqui, né? Mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Então, analisamos, falamos aqui de moradas externas, e os Espíritos vão nos dizer que dentro dessa fala de Jesus, ele também queria nos chamar a atenção com relação às nossas moradas internas de pensamento. Cada um mora dentro daquilo que pensa e daquilo que faz. Cada um de nós está num determinado estágio, mora num determinado nível de compreensão, de entendimento, de alcance. E que tudo caminha para a evolução. Na condição de mundo, de provas e expiações em que nós vivemos, Jesus nos pede calma, tranquilidade, harmoniza o teu coração, tenha compreensão de que você vive no meio de diversidades, que cada um de nós estagia num determinado nível de consciência, que conseguiu adquirir até então, dentro do seu processo de evolução. Porque nós somos espíritos que saímos lá das mãos do Criador, simples e ignorantes, e viemos, através das centenas, das milhares de encarnações, bem ou mal aproveitando as oportunidades, e cada um está num determinado nível de consciência. E às vezes nós não aceitamos, com a nossa visão, aquele comportamento de um irmão, de um filho, de um parente,
que está num nível de compreensão às vezes ainda muito inferior, que não consegue entender, que não consegue alcançar aquilo que nós já entendemos, que nós já alcançamos. Às vezes nós não entendemos o comportamento de um irmão que caminha para a criminalidade, comete atrocidades. Muitos desanimam, inclusive, não põem mais fé no próprio ser humano, não é? Muitos dizem que fulano não tem mais jeito, que o mundo não tem mais jeito, que o mundo caminha para o caos. E o que Jesus quer dizer é que nós tenhamos calma, entendimento, compreensão, porque tudo está se encaminhando, porque cada um está num nível de entendimento e de compreensão. E que tudo se dá jeito. Ele nos traz para um momento de consolo e de esperança. A questão é que muitas vezes nós, pela falta de conhecimento, nós temos a nossa visão imediatista. O nosso olhar, a nossa casa mental, ela age dentro daquilo que nós conseguimos ver, alcançar com o nosso entendimento. Muitas vezes ainda muito pequeno. E não conseguimos perceber, entender que a vida não é só esses momentos que nós estamos aqui. Que temos que ter um olhar mais transcendental. De que aquela pessoa que hoje não conseguiu caminhar nas vias do bem, ela terá tempo e toda energia divina vai conduzi-lo em condições de que no futuro, e o futuro não é apenas nesse tempo que nós vivemos aqui nessa encarnação, é um olhar muito mais amplo, que nas próximas encarnações, vamos pensar assim, que daqui a 100, 200, 300, 500, 1000 anos, ele vai se regenerar. Nós vamos ver nos trabalhos mediúnicos, e é algo muito interessante, porque não existe amor maior, dizem os Espíritos, que o amor de mãe. De que uma mãe sofre vendo o seu filho se desviar para o caminho do mal. E às vezes o coração dela se turba. E ela sempre sonha, sempre tem esperança de que o filho vai se regenerar. Até mesmo nessa vida. Mas quando eles passam para o mundo espiritual, essa mãe percebe que o filho dela, sim, que continua lá nos caminhos do mal, que ele poderá um dia se regenerar. Porque ela vai entender, juntamente com os espíritos que a assistem, que ele tem jeito, que ele é um filho de Deus, um espírito, e que vai dar a volta por cima um dia. E com certeza, nesse entendimento, ela se enche de esperança. E vai trabalhar, vai lutar, vai interceder para retirar os seus filhos das regiões da região inferior ou das regiões inferiores e trazê-lo novamente para a luz, no sentido dele se recuperar. Aprender no mundo espiritual, se tratar nos hospitais que existem na espiritualidade, nas escolas que existem na espiritualidade e na preparação para uma nova encarnação. Ela vê isso. Isso é muito comum acontecer, dessas mães chegarem no grupo mediúnico e relatar isso após o seu filho ser atendido ali. Porque é essa visão que se amplia. E às vezes aqui na carne, nós não temos essa visão. Nós queremos tudo aqui para o aqui e agora.
Mas a visão que a espiritualidade mostra é a visão de que tudo caminha para a luz, de que tudo está sob o controle de Deus, de Jesus, que é o nosso governador espiritual. O próprio Mestre falou que nenhuma ovelha do seu rebanho será perdida, não é? O que significa isso? É que aquele que vive no caminho do mal, da criminalidade, um dia vai se tornar anjo dentro do processo de evolução. Ele mostra na parábola do filho pródigo justamente o caminho do espírito, que recebe a herança do pai, agora olhando aqui dentro de uma visão mais na sua essência espiritual, o pai é Deus, a herança é o patrimônio que Deus nos dá. E nós às vezes pegamos todo esse patrimônio e utilizamos para viver de forma dissoluta, ou seja, viver na busca dos prazeres fáceis, dos prazeres humanos, mundanos, materiais. E quando nós nos afastamos da lei divina de Deus, da casa do Pai, o que acontece? O filho um dia cai no abismo, no maior sofrimento. É assim que fala a parábola do filho pródigo. E diante da dor, que é o alerta, é a dor, é o GPS que traz o filho de volta. É assim que funciona a lei. Se você não vai para o bem pelo amor, você é chamado pela dor. Então o filho que estava lá tratando dos porcos, comendo as comidas dos porcos, se lembra da casa do pai. É aquele que está no umbral, nas regiões inferiores, todo estropiado, esfarrapado, doente, muitas vezes com feridas no corpo perispiritual, diante da dor profunda, pelo mal que ele fez, ele cai em si. Que a parábola do filho pródigo fala a respeito disso, caindo em si, e ele se lembra da casa do pai. E ele é buscado, trazido de volta. E ele então é recuperado. É uma visão muito mais ampla desses estágios de consciência que nós temos que entender. O que Jesus quer de nós é entendimento, é compreensão que nós conseguimos buscar no Espiritismo. O Espiritismo nos oferece, através dos estudos, informações preciosas que nós vamos tendo um olhar muito mais amplo, mais transcendente. Nós não conseguimos, com o entendimento do Espiritismo, ficarmos olhando apenas para essa vida. Porque nós vemos que nós somos espíritos eternos, que continuaremos, que estaremos juntos, lutando, mas que cada um vai construir a sua própria evolução. Então, esse não se turbe o vosso coração, traz esse entendimento de esperança. Se acalma, nem tudo está perdido. Se o seu filho seguiu o caminho do mal, se ele não se recuperar nessa vida, ele vai se recuperar depois. E você, com seu amor, vai ajudá-lo a se reerguer. É assim que funciona a lei. No livro Nos Domínios da Mediunidade, aliás, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, a psicografia do Chico Xavier, ele vai falar ali dessa casa mental nossa, dentro de um olhar espiritual, do corpo perispiritual, e que é uma correspondência do nosso cérebro físico com o cérebro espiritual. E ele fala de 3 andares do nosso cérebro. Essa parte mais baixa, o córtex cerebral, né? Que aqui, nessa parte, ele relaciona, aqui nós vamos resumir bem, né? Mas trazer um entendimento, ele relaciona isso com essa parte mais baixa com o nosso porão. É aquilo que a psicologia coloca como o inconsciente. Nessa nossa parte baixa estão armazenados
É também chamado em alguma literatura de cérebro reptiliano. Nessa parte estão armazenados todas as nossas encarnações lá do homem primitivo para cá. Tudo que nós fizemos, os nossos instintos mais animalescos, o automatismo, as nossas reações diante daquela vida em que nós deveríamos preservar a vida física, de reagir, de revidar coisas necessárias ao homem primitivo, está tudo armazenado. E o homem mais material, o homem que tem um olhar apenas da matéria, da busca pelas questões unicamente material. Aqui está o nosso homem velho. No meio do cérebro, eles colocam que nessa questão está relacionada ali o primeiro andar, que seria o consciente. E coloca ali, quem fala isso é o Espírito Calderaro, que esse consciente é o agora, é o presente. É o nosso momento agora que nós vivemos. É a nossa casa mental atual. É o nosso estágio. Cada um vai se relacionar com esse presente, mas também ligado ao passado, ao andar de baixo ao porão. E muitas vezes nós estamos mais ligados ao porão, descendo a escadinha e descendo ao porão, do que subindo mais um andar, que seria a parte superior do nosso cérebro, que é o porão, primeiro piso, segundo piso, vamos chamar assim. Essa parte superior é o homem espiritual. É o homem que transcende. É o homem que começa a buscar as questões da espiritualidade, as questões relacionadas às virtudes. É o homem de bem, é o homem amoroso, é o homem que começa a se preocupar em amealhar os recursos espirituais. É aquele que trabalha voltado à fraternidade, voltado ao amor ao próximo. Esses arquivos estão na parte superior. Muitos irmãos pouco acessam essa parte superior, porque para isso você tem que subir. Você tem que olhar para cima, você tem que buscar as virtudes, você tem que se transformar, você tem que lutar contra as tuas imperfeições que estão lá embaixo, mas que estão em ti ainda. Então você luta aqui no meio para tentar subir, para tentar evoluir, para buscar as virtudes, os novos conhecimentos de espiritualidade e tentar resistir em não descer ao porão, que isso na experiência significa a cair nas tentações, nos vícios, nos erros, nos equívocos que nos colocam para baixo. Então cada um mora numa faixa, numa determinada casa mental. Isso é importante que a gente se autoanalise. Acho que a grande proposta dessa noite é justamente fazer que cada um se analise. Nós estamos aqui no andar do meio. Nós estamos ensaiando subir as escadas para o andar de cima, que é o desenvolvimento do ser espiritual, do brilhar da sua luz. Brilha a vossa luz, né, como disse Jesus. É o ser altruísta, é o ser que vai se elevar espiritualmente, vai se iluminar. Nós estamos tentando subir essa escada e permanecer o máximo tempo possível no andar de cima? Ou nós estamos apenas estacionados no meio, não queremos nem para lá, nem para cá, que também é um mal, né? Você ficar de braços cruzados. Ou nós estamos buscando os nossos vícios,
aquilo que ainda nós tanto gostamos no porão, viajando para o homem vicioso, o homem que vai falir na sua encarnação. Então é uma reflexão que a gente traz e deixamos, que cada um faça essa reflexão. E esse entendimento principal, nessa fala de Jesus, para que a gente não se aflige, não turbe o nosso coração, não se desespere, mas que nós tenhamos esperança. Principalmente com aqueles irmãos que residem numa faixa de consciência ainda muito baixa. Não desacreditamos deles. E olhamos para nós, porque às vezes a nossa faixa também requer esforços no sentido de nos elevarmos. Porque às vezes nós olhamos para o cisco no olho do outro, e não enxergamos a trave que está no nosso. Ou seja, a nossa faixa de consciência também está muito baixa. Então é uma análise que cada um pode fazer, e a gente deixa essa reflexão para os irmãos, para mim, para todos nós. Obrigado, que Deus sempre nos abençoe. Nós queremos agradecer ao Semar por suas palavras, Ao Semir, desculpa. Que tanto nos orienta, e nos leva à reflexão. E essa nossa casa, como foi colocado, ela é uma casa que tem que ser trabalhada constantemente, Então é com uma leitura edificante, enfim, que aquilo que nos traz uma consciência, de quem somos. E a Casa Espírita, ela tem uma biblioteca, livros para empréstimos. Então, quem quiser, nós temos uma biblioteca ali disponível para quem quiser fazer uma leitura edificante, certo? Então vamos fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Senhor, venho te pedir saúde, força, paz, sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências de teus filhos como tu mesmo os vê. E assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso, alegre, que todos, quando se chegarem a mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no discurso desses dias eu te revele a todos. Que assim seja. Então, dando continuidade aos trabalhos da casa dessa noite, nós teremos agora os passes. Então, a gente gostaria que vocês ficassem nos seus lugares, em silêncio, que silêncio também é uma forma de oração, que vocês serão encaminhados para a sala de passes. Que assim seja. Obrigado.